Olá, meus amigos. Hoje nós vamos bater um papo bem diferente, uma troca de ideias mais esparsas, juntando uma com a outra. Mas antes eu quero registrar e ratificar uma postagem que eu fiz na semana sobre a existência do santo e do anjo de guarda. Aparentemente eu estaria falando sobre questão religiosa. Santo, anjo de guarda são assuntos religiosos. Mas eu estou usando esses termos, essas metáforas religiosas, para dizer que eu tenho uma santa e tenho um anjo de guarda. E eles vieram, cada um da sua cidade, para cuidar de mim. Remédio, hora certa. A minha santa é o sargento, aquele que existe, e eu tomei, e estou melhorando. O meu anjo de guarda veio, me deu umas furadas aqui, ali, na hora, no local que ele sabe, entende, porque conhece o assunto, e eu estou melhorando. Então eu não podia deixar que passasse em branco esse encontro, essas visitas maravilhosas que eu recebi aqui no Rio. Porque são duas pessoas, leitores do livro Universo Desencanto, e duas pessoas que conhecem o livro. E eu agora vou apresentar a vocês dois, a todos vocês, a minha santa, que é a Lolo, e o meu anjo de guarda, que é o Francisco Borcari. Então, por favor, meus amigos, vocês sentem aqui do meu lado. Continuando, eu estou aqui, ladeado por essas duas figuras maravilhosas, que agem como a cultura racional nos pede, nos ensina a agir, com solidariedade, com amizade e principalmente com amor. Porque eles vieram para o Rio, largaram suas cidades, suas coisas, seus afazeres, para me tratarem com amor, para cuidar de mim com amor, sem interesse. Isso é uma solidariedade racional. E vamos começar agora. Eu vou aproveitar e vou sugar deles o que eles sabem, o que eles conhecem, para transmitir para vocês. Esse é um programa, não é tipo o que eu tenho visto na internet, título web, rádio web e tal, que eu critico, mas eu critico com uma finalidade, para melhorar. Porque se fôssemos fazer um programa, eu lendo um texto do livro, o Borcari lê outro texto do livro, a Lolo lê outro texto do livro, o que vai acontecer? Ninguém vai entender nada. Não vai entender nada. Por quê? O próprio racional nos ensina. O redígio racional não é igual ao redígio do ser humano. Então o racional vem falando um assunto, aí para e começa outro. Aí para, começa outro. Aí para, então são entremeados de assuntos diferentes. Então quem lê uma mensagem do início ao fim, vai ler uma mensagem com assuntos diferentes, entremeados uns com os outros, que só vão se completar ou no final do livro, ou algumas mensagens adiante, ou outros livros adiante, que aí fecha e fica redondinho. Então eu critico isso. Para quem não leiam, fazer um programa para ficar lendo o que está no livro, o leigo não vai entender. Aí vai dizer, como diz, aí é coisa de maluco a cultura racional. Então o nosso programa hoje, eu não vou pedir a eles para lerem texto do livro, porque texto do livro, vocês têm o livro e lê até melhor do que a gente. Eu vou pedir a eles para que eles tratem sobre um assunto racional ao modo dentro da visão deles, de bons estudantes que são. E é o que eu vou pedir a eles. E vou apresentar para vocês a primazia, vocês saberem quem são essas peças maravilhosas, a minha santa e o meu anjo da guarda. Primeiras damas, né, Lulu? Obrigada. É um prazer imenso, né,
receber esse convite e estar nesse encontro. Eu não conhecia o professor Vocário pessoalmente, é uma grande pessoa mesmo, é aquilo que eu esperava de um ser humano, um estudante de cultura racional que trabalha dentro das normas racionais, fazer o bem sem olhar a quem. E foi muito importante. E eu agradeço por estar aqui junto para esse bate-papo, esse encontro maravilhoso. Não é, Vocário? Sim, com certeza. Eu também fico muito feliz de estar aqui. Eu acompanho o Edgar há muitos anos, desde o primeiro vídeo que ele fez. Eu sempre comentei com a minha esposa os vídeos do Edgar, a gente assiste, comenta junto. E eu até falei para ele uma coisa que é muito engraçada. Às vezes a gente pega o livro, lê, ela pega o livro que ela está lendo e eu pego o livro que eu estou lendo. Ela lê uma mensagem, eu leio outra e a gente debate as mensagens. E no começo, né, antes de eu começar a participar, logo em seguida, 2, 3 semanas, às vezes, depois que a gente comentava alguma coisa que chamasse a atenção da gente, o Edgar lançava um vídeo falando sobre aquilo que a gente estava falando. Isso se chama sincronicidade. A sincronicidade é o quê? É o racional superior dizendo que todos terão o mesmo conhecimento. Então, olhem a coincidência, entre aspas. A gente comentava um assunto, ele ia lá e fazia o vídeo, e a gente nem conhecia o Edgar. E eu acreditava que eu nunca ia conhecer ele. Mas, felizmente, foi proporcionado esse encontro. Eu fiquei muito feliz de ter vindo. Vou retornar outras vezes. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse ser cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, eu faria com que vocês viessem fazer o que eu fiz, que é conhecer ele. Porque existiram, né, os pioneiros da cultura racional, que foram aquelas pessoas que antes até de nós três acompanharam o Sr. Manuel. Até antes do Seu Chico, né? Quem eram os amigos do Seu Manuel, as pessoas que ele convivia, que ele conversava? Quem ensinou capoeira para ele? Quem ensinou ele a tocar violão? Né? Quem compartilhava com ele os gostos e as coisas que ele gostava de fazer como ser humano? E esses pioneiros foram indo. Hoje, vamos dizer assim, o pioneiro, no sentido de ser o estudante mais velho de cultura racional, presente aqui na Terra, é o Edgar. Então, hoje, ele é a pessoa mais madura, que mais conviveu com o conhecimento e que pode nos dar uma orientação. O Edgar tem 80 anos, eu tenho 44. Um dia, eu vou ter 80. E eu espero estar como o pioneiro, no sentido de ser a pessoa mais velha, representando a cultura racional, no nível dele. Então, o que eu recomendo aos amigos? Eu sei que às vezes ele é bravo, né? Que ele xinga, que ele chama atenção, mas é por quê? É porque ele quer o bem de vocês. Eu vim aqui sem conhecê-lo, através de uma amizade que nós criamos pela afinidade que nós temos com o livro Universo em Desencanto, né? Então, até então ele era estranho e eu era estranho para ele também, mas eu fui super bem tratado, super bem acolhido. A gente acordava cedo nesses dias que eu passei aqui, tomava café falando do livro, almoçava falando do livro, dormia falando do livro, e ele sempre ensinando. Né? Então, meus amigos, ouçam o que ele tem para falar. Para quando vocês, até os mais novos do que eu, estiverem aqui nesse lugar, fazendo o papel que nós estamos fazendo hoje, vocês possam ensinar para os futuros estudantes o que a gente está ensinando para vocês. Porque só assim a cultura racional vai chegar onde ela precisa chegar, que é a humanidade inteira. Não é?
Então é isso. Não é? Eu fico honrado com as palavras do Francisco, mas eu apenas vou fazer um alto elogio, porque eu vivo exclusivamente para a cultura nacional. Eu conheci o velho, eu tinha 16 anos. Ele me ensinou tudo que eu sei e aprendi, e algumas coisas que eu não consegui aprender, porque são coisas elevadíssimas, eu agradeço a ele. Mesmo não tendo aprendido, mas o que eu já aprendi, eu agradeço a ele. Inclusive, eu vou começar os temas de hoje com uma crítica, porque eu critico não para falar mal do leitor. Eu critico quando eu vejo que o leitor está dando à cultura um caminho diferente, um caminho religioso, um caminho místico, quando não há necessidade. O próprio nome diz cultura racional. A cultura tem que ser um caminho de estudo, de conhecimento e de sabedoria. Porque o São Manuel, ele era tão genial que ele não deixava que nós percebêssemos que ele era um gênio. Olha que coisa. E ele era um gênio extraordinário. Digo isso porque convivi muito com ele. Convivi na varanda, convivi em Belford Roxo, almoçava com ele, jantava com ele. Eu tinha livre acesso à casa dele. Ele me franqueou esse livre acesso. Porque eu fui criado por ele como se fosse um filho dele. E eu tenho essa honra. Porque ele me botava para estudar, me cobrava as aulas, paga a faculdade, como é que você está indo? E ali eu fui vivendo. Então eu procuro trazer para vocês diretrizes. Vocês querem ver uma? Eu estou vendo isso constantemente na internet. Falece um leitor. Aí sai na internet, salve, 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 fulano de tal cumpriu sua missão, está no mundo racional. Que isso, minha gente? Por que reduzem a uma pequenez tão ínfima a cultura racional? Nós estamos começando a aprender como é que a pessoa que começou a ler há 10, 20, 50 anos até, igual a minha, há 63 anos que eu leio, comecei a ler, não tinha nem o primeiro volume, comecei a ler no orelhão. Como é que eu vou chegar e vou dizer que já conheço, já estou imunizado, que já cumpri minha missão e fui embora? Eu até não falei essa semana que saiu a notícia do falecimento de uma cantora, Rosa, cantora. Não tive o prazer de conhecer, mas lamentei. Aí botaram lá, salve, ela cumpriu a missão, está no mundo racional. Que isso, meu? Eu espero que pelo que ela tenha feito, que eu não sei o que ela fez, espero só que ela tenha feito coisas boas, que ela vá para um plano mais elevado, mas não um mundo racional. Nós descemos 21 degraus para chegarmos aonde nós estamos, aos nossos primeiros passos, como a obra ensina. Embora alguns espertalhões e exploradores da obra tiraram essa escada, digamos assim, essas etapas, que não tem mais no livro, mas está lá, desde o início, que é começar a progredir por conta própria, até os primeiros passos que chegamos. Então nós temos que virar a escada e começar a subir. Nós estamos no primeiro passo. Nós somos oriundos de Capela. Capela é um planeta próximo aqui ao nosso sistema solar, de onde viemos, nós e outros, de outros países, de outros mundos que foram reprovados. Viemos para cá para poder começar novamente. E agora estamos no nível de evolução. Os que forem reprovados vão para outro planeta, que é a vida, as transformações que ocorrem dentro do universo. Então esse negócio, fulano faleceu, é leitor do livro, já está no mundo racional. Vocês estão entendendo? Quer dizer, então essas coisas eu critico. E ainda deixo no ar o seguinte, a Rosa era uma mulher. Espero que
Não tenho nada que falar, inclusive nem conheci, mas falam bem dela. Ela é uma mulher. Ela sobe como mulher? Lá no mundo racional não tem sexo. Os seres racionais são assexuados. Está no livro. Como é que ela subiu? Subiu como a rosa? Quer dizer, então parem de falar essas coisas, porque está servindo como contra-propaganda. Fica parecendo espiritismo, né? Fica parecendo espiritismo. Porque a rosa, não existe rosa, gente. O tu é a rosa, mas e o eu? Como ele está falando. E já está imunizado esse eu? Com tanta cultura que nós temos para aprender. Nós ainda estamos numa tecnologia de G5. Imagine um ser no cosmos, num plano altíssimo, que esteja no 20º degrau de retorno para a origem, subindo a escada de volta, a evolução tecnológica e cultural daquele mundo, daquele ser, em comparação a nós. Não somos nada. Então pare com esse negócio de religiosidade. É essa religiosidade que eu critico, porque eu conheço muita gente que tem cultura, que chega para mim e diz assim, tu é do universo de desencanto, a religião do Tim Maia. Aceita do Tim Maia. Aquilo é coisa de maluco. Já falaram várias vezes para mim por causa disso. Eu critico essas pessoas. Critico programas que são feitos que você não entende nada, como esse Terceiro Milênio. Um programa louco, que com invenções, quando não é lendo o livro, que quem ouve a leitura do livro não entende nada, porque são assuntos entremeados, não é um assunto do início ao fim. Ou então é um doutor aí que fica inventando equações e histórias. Não é história, não, é história. Eu critico, porque eu não quero saber se gostam de mim ou não. Eu não quero que coloquem a cultura nacional em descrédito. Lulu, o que você tem para a gente? Eu concordo nesse sentido, sim, porque a religião ela teve o seu momento e a sua etapa de evolução dentro da história humana. Só que a cultura racional, como sendo a continuação de tudo, a gente tem que botar atenção nos ensinamentos racionais, no conhecimento, na química que existe dentro da cultura racional, na física que existe dentro da cultura racional, na história da humanidade, do universo, que é a cultura racional. O conhecimento desde a origem, de onde nós viemos, e que para retornarmos, a gente não pode reduzir a cultura racional a um atraso de ficar fazendo esses chavões religiosos dentro do conhecimento, porque o conhecimento é riquíssimo e a gente tem que saber como voltar para o mundo racional. Ele explica isso muito minuciosamente em vários livros, e é isso que a gente tem que estudar e compreender como que é essa química, essa física, essa metafísica, esse espiritual tão imenso que a gente tem que conhecer, aprender, e para poder evoluir e atingir essa consciência plena para chegar a ser um habitante do mundo racional, que é puro, limpo, perfeito. Ele é muito claro, só volta para o mundo racional imunizado, consciente, com essa consciência plena. E não é rezando realmente, né, que a gente vai chegar nisso, não. É aprendendo, é se conhecendo, é vencendo a si mesmo, vencendo aquele animal que existe dentro da gente, aqueles defeitos horrorosos. Como que nós vamos entrar dentro de um mundo puro, limpo e perfeito de uma hora para outra? Nós estamos no primeiro passo realmente. É assim que eu vejo, sabe? E me vejo ainda uma pessoa cheia de defeitos, que eu tenho que reparar, que eu tenho que melhorar. E ter paciência também com o próximo, que é o meu irmão, porque se nós não temos condições de amar ao próximo como a si mesmo, pelo menos encará-lo como a si mesmo, já é o primeiro passo. É isso que eu penso. E eu também penso, gente, que a gente tem que aprender a ler o livro algumas vezes, como até o Edgar já falou várias vezes, como uma parábola. Vocês podem ver que todos os grandes homens da humanidade,
o Confúcio, o Lao Tse, até a Helena Blavatsky, né, no caso mulher, Maria Madalena, eles usavam parábolas. Né? Vocês querem ver uma coisa? Ó, na Bíblia, né, que hoje é a referência como livro de Jesus, né, que assim os religiosos a conhecem. Né? Lá tem um trecho que diz: cuide bem dos seus escravos. Quem que eram os escravos? As pessoas que trabalhavam para os seus donos. Como é que eu poderia ensinar isso hoje, usar isso hoje na minha vida? Cuide bem dos seus funcionários, porque a escravidão acabou. Quer dizer, eu li a Bíblia, aprendi o que estava escrito e trouxe para o meu tempo. Cuide bem dos seus funcionários, porque eles trabalham para mim. Eu pago o salário deles. Né? Então, muitas vezes, mundo racional é uma parábola. O que ele está querendo dizer? Né? Vocês já pararam, por exemplo, para pensar o que é o mundo racional? Um dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim para mim: se o mundo racional fosse aqui na Terra e você fosse um ser racional, qual seria a primeira coisa que você faria? Aí eu falei: calma, Dani, que essa pergunta me pegou de surpresa. Aí eu falei assim: eu colocaria energia solar em todas as casas. Aí ela falou: por quê? Aí eu falei: porque eu fazendo energia solar, eu estou usando uma energia natural, limpa, e que vai impedir que haja novas construções de hidrelétrica, poluição de rios, destruição de estruturas naturais para o surgimento daquela hidrelétrica. Aí ela pensou e falou: puxa vida! Então, quando o racional superior está ensinando uma coisa para a gente, né, como ele fala das 7 virtudes, você leu aquilo, como é que você pode aplicar aquilo? E aí, estendendo um pouquinho esse exemplo, vejam só, não existem as pessoas que fazem gato hoje, né, que roubam energia, porque às vezes não tem condição de pagar? Por que as operadoras de energia não colocam placa de energia solar na casa dessas pessoas? Vocês sabem como funciona a energia solar? Você produz energia que vai para um gerador, que vai para a companhia elétrica e que depois volta para sua casa. Então vejam, né, como é que um entendimento mais profundo da leitura que você usa no seu dia a dia ajuda você a evoluir. Né? Então eu acho que é isso que vai fazer com que a gente nasça em planos melhores. E até melhore o nosso plano. Né? Melhorando o nosso progresso, é um estágio para que a gente um dia habite um mundo superior dentro do universo eletromagnético. Até chegar à origem perfeita que é racional, o mundo racional. Então nós temos que ter esse progresso. Isso já foi dito, está sendo desenvolvido. Jesus falou isso, quantos mestres disseram isso? Krishna, antes de Cristo, ele ensinou isso também, essa batalha do animal, né, naquele livro, o Bhagavad Gita, essa batalha que você trava consigo mesmo, você tem que vencer esse animal, você tem que buscar o ser racional. E é isso. É fazendo um progresso, que é o que o racional até fala no livro, o progresso da racionalização dos povos. Conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. É isso que é ser racional. E é aqui que começa. E fora isso, tem um detalhe, como o Francisco começou a falar, a questão das metáforas e das parábolas. Vocês querem ver uma coisa? A Bíblia hebraica, ditada para Moisés, foi ditada pelo mundo racional. E você observe o quê? Da lama, Deus criou o homem. De uma costela fez a Eva. Veja a formação dentro da cultura nacional. O homem cedeu às virtudes que geraram o sol, que aqueceu a parte da planície. Uma parte virou cinza, a outra a água penetrando. Olha o homem
sendo tirado, sendo criado da lama. Criou a lama que deu origem à humanidade. Porque toda cultura, toda ciência tem a sua metáfora, tem a sua parábola. Vocês querem ver uma parábola que foi mistificada extremamente dentro da cultura racional? Esse tal de salve, 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 salve. Isso é uma parábola que o velho fez. Eu vou dizer para vocês, porque eu acompanhava ele nessa época. Quando o velho morava em Belford Roxo, ele saiu de lá em 75. Quando eram os domingos, que já enchia bem, devia ter umas 200, 300 pessoas na casa dele. 200, 300 pessoas dentro de uma casa, ficava todo mundo. E o velho, 200, 300 pessoas, já ia perdendo noção, onde é que está fulano? Fulano está aí, não está? Quando ele foi para o retiro, foi em setembro de 75, facultou em dezembro de 75 para o pessoal, a caravana subir. Eu estava lá soltando fogo quando a caravana chegou. E começou a crescer, em 82 tinha 5 mil pessoas no retiro. Como é que o senhor Manuel ia saber daquelas pessoas? O pai é racional. Não é assim, não. Não é assim, não. Ele fazia, sabe o quê? Ele conhecia a máquina humana. Ele olhava a sua máquina e ele lia tudo. Podia nem ler pelo corpo físico, mas lia pelo corpo astral, pelo corpo mental inferior. Então ele sabia que era aquela máquina. Então eu chegava lá e ele fazia para mim: salve, Edgar. Olha a inteligência daquele homem. Salve, Edgar. Eu automaticamente respondi: salve, meu velho. Ele, numa velocidade extraordinária, porque ele dominava o tempo. Então a velocidade, a rapidez, para ele era nada. Ele lia que aqui na mão direita está a carteira de identidade de todos nós. Cada um tem a sua. O número está aqui na digital. Ninguém tem um número igual ao outro. Está aqui, aí ele fazia assim, ele se identificava para mim. Só que eu não sei ler. Eu respondia para ele, ele sabia. Quantas vezes ele dizia assim: chama Edgar. Aí lá na varanda ele dizia: Edgar ainda não chegou. Chegou sim, ele está aí. Porque ele já tinha me visto. Edgar está aí, eu já li. Não existe outro Edgar. Como não existe outro Lolo, nem outro Francisco. Então mistificaram isso. Salve, salve, salve. Então um ato de inteligência, uma metáfora, uma parábola inteligente, para ele saber quem estava na casa dele, virou, por ignorância nossa, seres humanos, um ato religioso. Salve, salve, salve. Tem gente que fala salve e nem sabe por quê. Salvar o quê? Salvando o quê? Entendeu? Então, essas coisas são muito interessantes. Aí você chega e diz assim, a Lolo abordou no último vídeo muito bem a questão das funções dos corpos sutis, os corpos de energia que nós temos. Que você se olha, você vê o corpo físico, mas você não conhece a projeção energética desses corpos físicos. Vocês sabem como é que ocorre a incorporação? Como é que ocorre o trabalho espíritas para prejudicar alguém? É no corpo físico? Não. Ela falou e a maioria não entendeu. Porque nós temos, no quaternário do corpo do ser humano, 4 corpos, que são corpo físico, o etérico, o corpo astral e o mental inferior. É o quaternário, que carrega uma trindade. Nesse quaternário, o corpo astral, ele é ligado ao corpo físico, é esse que vocês estão nos vendo aí, pelo corpo etéreo. Então, os trabalhos espirituais são feitos no corpo astral, que através do corpo
etéreo atinge o corpo físico, porque o corpo astral é uma cópia fiel do corpo físico, tem todos os órgãos, todo o organismo, todo o músculo, toda a pele que nós temos, só que energeticamente. Então, os trabalhos que o seu Manuel fazia de cura, como fez na minha família, um monte dele, era no corpo astral, que vinha, a energia vinha e atingia o órgão doente no corpo físico e curava. Ninguém vê um corte de uma operação astral no corpo físico. E é naquele mesmo corpo, desculpa, em que são feitas os trabalhos para derrubar, que eles chamam de macumba, que através da energia vem derrubar o corpo físico. Aí ficam inventando, se a pessoa não sabe, fulano, tem um grupo aí que inventa no meio de vocês. Fulano, eu tenho entidade que falou que você está com demanda, tem que fazer um trabalho, é R$150. Pelo amor de Deus, eu sabendo disso, eu vou ficar calado? Eu tenho que criticar. Porque se eu ficar calado, eu estou sendo conivente, as pessoas nem sabem o que é um trabalho espiritual. Nem sabem disso. Fizeram tantos para mim, que eu fiquei cada vez mais forte. Aí, estou com 80 anos com uma vitalidade maravilhosa. Era para me derrubar, e não derrubar porque fazer com o corpo físico é perder tempo. Entendeu? Então, essas coisas fazem parte de metáforas, de parábolas, porque você, para entender, você tem que conhecer a metáfora, respondê-la, conhecer a parábola, solucionar a parábola, para você ter a resposta do que é a cultura racional. Entendeu? Mas, Lolo, você está aí com uma papelada? Que papelada é? É o seguinte, eu aproveitei esses dias que eu estou passando aqui com o Edgar e peguei nos manuscritos dele alguns trechos, e isso sem pedir autorização, porque ele é chato, para mostrar para vocês sobre a biografia que ele está fazendo do seu Manuel. Então eu li alguns trechos interessantíssimos e eu acho que vocês têm o direito de saber, entendeu? Eu acho. Será que tem muito? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Não é o livro todo, é só um pedacinho, não tem problema não. Mas como você... Bom, eu não sou a dona da biografia, como né? você está sendo a minha santa, eu não vou impedi-la nunca de você. Não pode impedir. Ah, que isso, né? Aí eu peguei alguns trechos só para ler assim na íntegra como está escrito, né? Para vocês terem um pouco, saber um pouco da vida do nosso grande mestre Manuel Jacinto Coelho. Muito interessante. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Depois de muito sofrimento, quando inclusive esteve, eu estou falando do mestre, esteve próximo da morte, ao ser acometido pela gripe espanhola, enfrentar trabalhos pesados e duros, ser discriminado, passar por necessidades, convivendo com carências, sentir o fel do sofrimento e da dor, chega o ano de 1923, com o velho fabricando carvão para viver. Já casado com Dona Francisca, sua primeira esposa, e com duas filhas pequenas, uma com 5 anos de idade, a Dona Rosa, e a outra um pouco mais nova, a Dona Doralice, que veio a ficar conhecida como Nininha. Fabricar o carvão vegetal naquele tempo, meus amigos, era uma tarefa por demais trabalhosa, dura e até cruel. Tudo era com a mão, sem ferramentas, a não ser um machado, tendo em vista que o carvoeiro tinha que construir os fornos de barro, e com o barro, que chamavam de sopapo, uma construção de tiras de bambu, revestidas de mão a mão, cortar as árvores próprias, queimar, aguardar o tempo, até a madeira virar aquela substância negra que chamamos de carvão. Aguardar o tempo até a madeira virar aquela substância negra que chamamos de carvão. Enfim, era um trabalho pesado e deveras duro, violento e árduo. E o velho o enfrentava com galhardia, força, disposição e coragem.
Segundo seu companheiro e amigo na época, senhor João Caetano, enquanto os demais carvoeiros enchiam 4 sacas para carregar em uma mula ou burro, o velho enchia 12 e descia a estrada da Uruçunga com 3 burros carregados, cada um com 4 sacas de carvão. Como já falei anteriormente, seu João Caetano me contou que o velho não parava nem para almoçar. Na hora do almoço, colocava a marmita sobre um tronco de uma árvore já abatida e ia comendo com a mão esquerda e sem parar com a direita empunhava o machado e cortava outra árvore. Machado, amigos, que eram necessários 2 mãos para homens fortes empunharem, mas o velho o empunhava com uma só mão. Quando chovia, seu João Caetano me disse que nem assim ele parava. Cobria a marmita com o corpo para evitar que caísse água na comida e comia e abatia árvores, um fenômeno de força e disposição para o trabalho. Mas o velho seguia sua vida honrada, trabalhando duro, de sol a sol, como diziam os mais antigos, ou seja, como a trabalhar quando o sol nasce e para somente quando o sol se põe, sem parar, até para as refeições e muito menos para se proteger da chuva ou do sol escaldante. Era barra pesada mesmo, principalmente por hoje sabermos quem seria aquele homem tão trabalhador e tão sofrido. Fiel em sua convicção religiosa, o velho seguia professando a sua religião católica, frequentando as missas aos domingos, devoto de São Francisco de Assis, e nesta altura com uma família já constituída. Aí começaram a acontecer determinadas coisas com o velho, que para ele, a princípio, estranhas, e que quanto mais aconteciam, mais católico ele se transformava, sem saber que o mundo espiritual começava a chamá-lo para o grande desenvolvimento da sua espiritualidade, posto que o homem já se encontrava era pronto, já era uma personalidade preparada para a união com a grandiosa individualidade que o aguardava. E ele ainda não sabia, mas ele já era o cara. E para começar, eles atuaram na cabeça do velho e lhe retiraram todo o conhecimento musical que possuía. Ou seja, o velho ia tocar o seu violão e ficava parado, sem lembrar de uma única nota musical. Ou em outras oportunidades, no meio da música em que ele estava tocando, o velho ficava com as mãos, depois os braços e por fim todo o corpo duro e ia caindo da cadeira com o violão e tudo. Mas a que mais chamava a atenção do velho era quando ele vinha pela rua caminhando, principalmente de noite, e via surgir lá na frente um homem que corria em sua direção. E quando chegava perto dele, pulava por cima dele. Ele continuava andando sem olhar para trás. E eis que novamente surge o homem lá na frente e corre na sua direção. E quando chega em frente a frente com o velho, pulava por cima dele. Isso ocorria várias vezes e várias vezes. E o velho firme na sua caminhada. Ocorria que o velho, fiel à sua convicção religiosa, mais se apegava ao catolicismo e ao seu santo de devoção, São Francisco de Assis. Até que um fato aconteceu, porque os fatos acontecem quando tem que acontecer, é a lei. Depois eu continuo. Eu vou até um trecho interessante, porque eu vejo muita gente lendo o livro para ver o dinheiro cair do céu. Os bens caírem em cima dele. Ah, meu pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu já vi gente pedir remédio para gato. O seu Manuel estava ali no retiro com uma missão envolvendo que ele tinha que cuidar
de 8 bilhões e meio de pessoas, que é a humanidade. Cada uma diferente da outra. E dessa maneira ele tinha que dar para cada um o entendimento de uma cultura, de modo que a pessoa entendesse. Porque eu sou o Edgar, ele é o Lula, ele é o Francisco. Não adianta jogar aqui um conhecimento que ela entende, eu não entendo, ele entende melhorzinho, não. O conhecimento é para todos nós três entendermos. E, no entanto, está numa língua só, numa linguagem só, numa composição só, numa mensagem só. Então, o homem com essa preocupação, com esse trabalho, cuidando de um planeta, ela pedir remédio para gato, pedir para fazer o namorado voltar, pedir para fazer a mulher que abandonou ele. Eu vi isso. Então, eu mostrei quem era São Manuel, sendo quem vocês sabem hoje, a grande maioria sabe quem era ele, o que ele passou. Ali, nesse trecho, não aparece, mas existe antes dele. O primeiro prego de São Manuel, o primeiro ganha-pão dele, foi capinando com as mãos. Ele fez um laranjal com a mão e um pedaço de pau, fazendo buraco na terra, cavando, botando as sementes, cobrindo com a mão. Em Copacabana. Então veja o que esse homem passou, o que ele lutou. As pessoas chegam lá com o livro na mão, eu sou racional, pai, eu quero dinheiro, pai, quero comprar um carro novo. Pelo amor de Deus, cultura racional não vai dar nada a ninguém, não. A cultura racional vai dar muito mais do que vocês pedem, mas sabe como? Te dando inteligência, sabedoria, conhecimento para você fazer até uma alquimia, pegar uma pedra e fazer virar ouro. Isso é que é a cultura racional. E falando em pedra virar ouro, eu estava até comentando isso com a Lolo hoje, e até com o seu irmão, né, quando a gente estava vindo para cá, que é o seguinte, a Lolo perguntou assim para mim, Francisco, como é que você vê, por exemplo, o eletromagnético na química? Né? Aí eu estava explicando, Lolo, é simples. A natureza intrínseca, né? Lógico que pelo comportamento, pela forma como a gente rege a nossa personalidade, essa natureza pode mudar. Mas, a priori, o homem é elétrico e a mulher é magnética. O que significa isso? Existe, por exemplo, a semente do girassol, que ela tem mais hormônios masculinos. E existe uma planta, que é uma flor, que é até usada como calmante, que é a camomila. O nome farmacológico em latim da camomila, sendo traduzido para o português, significa útero. Se a planta chama útero, significa que ela é uma planta feminina. Se eu tomar a camomila, ela vai produzir no meu corpo de homem substâncias magnéticas da natureza primária do corpo feminino. E se a mulher tomar o girassol, ela aumenta os hormônios masculinos no corpo dela. Então vejam, gente, como é que você... Não é ler o livro, decorar a mensagem e repetir. Se um cientista, se um farmacêutico chegar para mim e falar assim, Francisco, como é que eu uso camomila? Para tratar a doença feminina. Como é que eu vou mostrar a eficiência, né, do que eu conheço da cultura racional num laboratório? Olha, vamos fazer um teste clínico. Pega a camomila, dá para um homem e mede os hormônios dele, que você vai ver que vai mudar a natureza hormonal dele. E isso, gente, vai fazer o cientista perceber por que uma planta funciona para tratar a doença de algumas pessoas e não funciona para tratar a doença de outras. Isso é a cultura racional. Eu peguei a cultura racional, trouxe ela para a ciência que eu conheço, que é essa ciência dos remédios, e casei os dois conhecimentos para ensinar para as pessoas. Né? O Edgar está até falando esse negócio aí do senhor Manuel de dominar o tempo.
há uns meses atrás eu estava conversando com minha esposa sobre a habilidade do senhor Manuel de fazer uma cura. Igual Edgar falou, o amigo do seu Manuel está lá em Nova York, está lá nos Estados Unidos, e ele apareceu lá, mas ele estava deitado no retiro, na cadeira de balanço dele. Como é que ele fez isso? Então olha que conclusão que a gente chegou. O seu Manuel, ele parava o tempo presente e ele acelerava o tempo futuro, trazendo o tempo futuro para o presente. Como uma pessoa que dominava o tempo, ele conseguia fazer isso. Quem domina o tempo está acima do tempo. E quem domina o tempo tem a velocidade máxima que existe na mão. Inclusive, com relação aí, o que você falou do girassol, do organismo masculino e o feminino, eu estava conversando, foi com a Lulu, com relação a quem vai para o mundo racional. Sim. O mundo racional, os habitantes do mundo racional são assexuados. Lá não tem gênero, não tem sexo, tem o ser. Inclusive o livro fala no primeiro volume, é um ser diferente de vocês, sem braço, perna, sem cabelo, sem cabelo. É. Quando houve a queda, aquela energia racional transformada em virtudes, e virtude, existem vários tipos de virtudes. Eu só vejo gente falar, transformou em virtude, já sei de onde vim, estou olhando, vou voltar, já estou lá. Não é assim não. Quem volta? O homem, o gênero macho, ou a mulher, o gênero feminino? Quem é que vai voltar? E fora isso, se lá nós éramos puro, limpo e perfeito, o homem aqui, ele não é perfeito. Ele é uma parte do todo. Porque uma parte é elétrica, outra parte é magnética. Então, nós temos composições femininas e masculinas. Agora, quem vai voltar? Então, veja como tem muita coisa para se aprender, muita coisa para se estudar, muita coisa para se saber. E nós não podemos ficar nesse salve, 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 dando trabalho ao velho e inventando histórias como eu vejo por aí. Falsificar o livro, eu não posso ficar calado vendo o livro sendo falsificado. Eu serei conivente e serei um mal agradecido. Porque o que eu sou, eu agradeço a cultura nacional. Aí vejo a cultura nacional sendo falsificada para ganhar dinheiro e ficar calado. Eu sou um ingrato, um conivente. Mereço uma explosão na cabeça e ir embora logo daqui para o inferno. Então eu tenho que criticar, para despertar, porque eu não sou melhor do que ninguém. O que eu sei, eu aprendi estudando, porque o velho me botou para estudar, e qualquer um estuda e sabe mais do que eu. Eu não consigo entender uma pessoa com um livro na mão seguir religião. A pessoa com um livro na mão seguir analfabetos que estão roubando eles. Aproveitadores que transformaram a cultura nacional em seita. Tem muita gente que concorda comigo, mas tem medo de falar. Medo de quê, meu Deus? Medo de quê? A maior força de um homem é a verdade. O ser humano mais forte é o que não mente. E a pessoa tem medo de falar a verdade. Aí fica encobrindo. Aí você vê, volta e meia na internet, pessoas com programas, vídeos de rádio, com comentários maliciosos. Nunca leram o livro e fica falando a seita racional, a religião do universo desencanto. A culpa é do leitor, que tem medo, que não sai em campo. Peraí, não é assim não. Quando acusaram o Tim Maia, eu defendi o Tim Maia. Conhecia bem ele, era amigo dele. Ele foi iludido, ele foi enganado. E eu defendi ele.
Então, as pessoas não gostam de mim porque eu falo a verdade. Então, sabe o que vai acontecer? Vai continuar não gostando. Mas, Lulu, você está com papel aí. O que você tem? Mas o que mais que você pegou? Não, mas continuando ali, que a gente fala que ele continuou, né? Esses processos continuaram a acontecer com ele. Só um minuto, só um minutinho. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para justificar o porquê que eu estou escrevendo esse livro. Não é que eu seja mais do que ninguém, não. Eu sempre entendi que a memória do seu Manuel não pode ser apagada. Ele é um homem diferente. Ele é um homem único. Então a memória dele tem que ficar para a eternidade, para o futuro. Como está de Jesus, como está de Moisés, como está de Sócrates, de Confúcio, de Laosso, de Platão. Essas memórias, porque são essas memórias que nos deu a sabedoria, a evolução. A Helena Blavatsky. A Madame Helena Petrovna Blavatsky, um espetáculo de senhora, criou a teosofia. Jesus, o maior avatar que pisou nessa terra. Quer dizer, então, a memória deles tem que ficar perpetuada. E apareceu um elemento que escreveu um livro contando a história do seu Manuel. A única coisa que eu aproveitei daquele livro foi o título. O título eu achei muito bom. Cavaleiro da Concórdia. Achei genial o título. Mais nada. Um livro cheio de mentira, um livro cheio de quem não sabia nada. E esse cara escreveu esse livro, que eu digo que ele era um malfeitor, porque eu expulsei ele do jockey. Quem tomava conta do Aras, que o seu Manel tinha no Jockey Clube Brasileiro, responsável pelos cavalos, era eu. E ele apareceu lá para dopar cavalo. Eu peguei e expulsei ele de lá. Ele viu o movimento da cultura, foi escrever esse livro para ganhar dinheiro. Não conseguiu vender um. Porque quando ele terminou o livro e levou lá para o seu Manel ver, ele saiu de lá e sofreu um acidente. Ficou 3 meses no hospital. Voltou e insistiu em fazer o livro. Aí levou uma caixa para vender. Quando saiu de lá, capotou com o carro e morreu. Então, era um cara que dopava cavalo e que não escrevia nada. Ele escreveu coisas mentirosas do seu Manel. Disse que o seu Manel, para vocês, talvez garotada não se lembra, mas vai lá nos alfarrábios da história, vai no arquivo da Biblioteca Nacional e dá uma olhada na história da Lapa. Vai ouvir falar em Miguelzinho, que era um malandro da Lapa. Edgar, tinha até um xará meu que era malandro. Tal de Madame Satã, esse é o mais famoso. Homens que se destacaram por malandragem, por briga, por jogo, por jogar capoeira, por brigar com navalha, etc. Ele dizia que o seu Manuel era amigo do Meia-Noite. Meia-Noite foi um bandidaço lá. O seu Manuel frequentava lá para tocar violão e ganhar um dinheirinho. Aí já foi, bota no livro, o seu Manuel era amigo do Madureira, que avisou o Madureira ao Meia-Noite, aliás. Meia-Noite não faça isso, Meia-Noite não fez, morreu. Mas inventou um monte de mentira. Eu falei, não, peraí, eu conheço mais a história do seu Manuel do que esse pessoal. E não conheço por conhecer, não. Conheço porque ele me contou. E os antigos amigos deles viraram como se fossem até padrinhos meus, me gostaram, meu filho, vem aqui. Porque o seu Manuel, pouca gente sabe disso, ou quase ninguém. Nem quem conviveu com ele sabe. Todo sábado, depois que ele foi para o retiro, ele começou a mandar eu ir ver os amigos dele de 60, 70, 80 anos atrás. Mandou eu ir lá ver uma cachoeira onde ele tinha feito o trabalho. Tem um vídeo aí, vocês já devem ter visto o vídeo, onde ele foi 70 anos antes. Então isso tudo foi me dando subsídio. E eu fui conhecendo os amigos dele daquela época. João Caetano. João Caetano foi um amigo dele da década de 20. Morreu com 106 anos. Ele era um homem que
falava no nome do seu Manuel, um senhor alto forte tirava o chapéu. Teve até um Respeito, né? respeito ao velho. E o seu Manuel mandava, depois que eu conheci todos eles, o seu Manuel parece que foi até propositadamente. Uma metáfora, o velho fazia eu visitá-los para adquirir conhecimento. Porque o velho chegava e dizia, você vai visitar quem sabe? Que ele mandava eu saber a notícia, como esses amigos dele estavam. Seu Manuel, eu vou na casa do Nonô sábado. Peraí. Aí vinha me dava um pacotinho, dinheiro embrulhado no papel, dá para ele. Aí no sábado, na sexta seguinte, eu digo, você vai lá amanhã na casa de quem? Meu velho, eu vou, amanhã é dia de eu ver o professor ali, leva lá para ele. Mandava dinheiro para todos os amigos. Esse João Caetano, inclusive, no início foi difícil achar o João Caetano, sabe? Porque o nome dele era Asclepíades, o velho apelidou ele de João Caetano. Falei, meu velho, ninguém conhecia João Caetano. Aí o velho, porque o nome dele era muito difícil, Asclepíades. Quer dizer, então esses homens me contaram a história do velho, quando o velho era novo, quando jogava futebol, quando morava lá no Alto da Boa Vista, a igreja que ele frequentava, onde ele gostava de tomar banho, na Cascatinha. E você até falando isso, Edgar, é importante que as pessoas entendam que é lógico que o senhor Manuel, vamos dizer assim, de forma figurada, nasceu com uma vantagem, porque ele nasceu preparado para cumprir a missão dele. Verdade. Mas, eu falei, né, a Bíblia, o livro, eles têm as parábolas, que é o quê? Parábola é um conhecimento que é ensinado de forma neutra, que se pode aplicar em tudo. Como é que o Manuel, sendo um representante do mundo racional, escreveria um livro para animais racionais? Então, quando o Edgar conta essas histórias, o que eu vejo? O Manuel homem. Porque ele tinha a personalidade de homem. Para quê? Para ele viver como homem, para ele entender como era o homem, para quando ele recebesse o conhecimento, ele poder pegar aquele conhecimento de sabedoria e transformar num conhecimento compreensível para a mente humana. Porque prático, a individualidade é que ensinava. A personalidade aprendia os fatos, a individualidade transformava no conhecimento e com as diretrizes racionais e dava o conhecimento para a gente. Vocês querem ver uma coisa, gente? Uma outra aplicação, para vocês verem como a cultura racional é impressionante. Uma outra aplicação da cultura racional na ciência. Vocês sabem que tem produtos de limpeza à base de cloro. E se você lavar o box do banheiro com cloro, você começa a passar mal e desmaia. Sabe por quê? Porque o cloro desarma as terminações nervosas. Ele tira a eletricidade do impulso nervoso. E aí o corpo começa a parar de funcionar. Aí você vai num livro de fisiologia, de química, você sabe que tem lá sódio, potássio, cálcio e cloro. Mas como cada um funciona dentro daquele impulso nervoso, e se tiver excesso de um, falta de outro, o que acontece? Então, quer dizer, eu li o livro, isso está escrito no livro de uma forma simplificada, eu juntei com o conhecimento da ciência e entendi que esse A da ciência mais o A da cultura racional é aquilo. E eu também, só para complementar o que eu estava falando, eu resolvi escrever esse livro, principalmente porque eu me convenci de que a memória dele tem que ficar aí e procurei saber quem conhecia mais do que eu. Quem conhecia mais do que eu me deu subsídio. Foi garoto, rapazão com o seu Manel, jogou bola com o seu Manel, tomou cerveja com o seu Manel, Tocou violão com o seu Manel, fez serenata, etc., namorou.
Então essas pessoas lhe passou muito subsídio. E o surgimento do seu Manuel começou a gerar polêmica. Inventaram a data de 1903. 1903. Então todo mundo em 1903. Aí uns espertalhões mentirosos chegaram e disseram que em 1902, um ano antes do velho nascer, a natureza preparou Dona Rosa, a mãe dele, para ele nascer. Olha, na certidão de casamento do seu Manuel, quando ele se casou com a Dona Francisca, a primeira esposa dele, que muita gente não sabe, pensa que Tininha, a Gélia Albané, são as únicas filhas dele. Não. Seu Manuel teve 8 filhos no primeiro casamento e 8 filhos no segundo casamento. Conheci as 2 famílias. Fui amigo dos 2 núcleos de filhos dele. A certidão de casamento dele com a Dona Francisca, que foi o primeiro casamento dele, nascido em 1901. Como é que ele nasceu em 1901? Se ele casou em 1901? E se ele nasceu em 1903? Então, essas invenções. Eu tenho certidões de nascimento do seu Manuel de 1901, de 1989, de 1887, de 1903. Porque vocês têm que saber história também. Como é que vocês querem conhecer a história de uma pessoa se não conhece história? Para saber o ambiente, como ele vivia, como era, como não era. Vocês têm que saber. Não existia cartório de identificação civil. O primeiro cartório de identificação civil no Brasil foi o Instituto Félix Pacheco, aqui no Rio de Janeiro, que foi fundado em 1941. Isso quer dizer o quê? Que antes de 41 não existia carteira de identidade. Então você ia arrumar um emprego, você ia trabalhar, documento, aí você levava a certidão de nascimento. Ela ficava presa. Quando você era demitido ou mudava de emprego, você não tinha. Aí tinha que tirar uma outra certidão. E naquela época se tirava certidões em outros estados. Vou contar para vocês, eu não tenho vergonha não, porque ela era uma heroína e foi uma heroína. Minha mãe chegou no Rio com 5 filhos, eu no colo. Precisava trabalhar, viúva. Eu era o caçulinha dela, tinha 2 anos de idade. Ela viu, se inscreveu no concurso que tinha por fora, que meu pai chegou a desembargador na Bahia. E ela conhecia, porque ela ficava lá em casa, ele conversava sobre direitos, ela ouvia as conversas. E ele era advogado, foi juiz, depois desembargador. Ela conhecia o povo. Quando ela chegou no Rio, ela viu uma propaganda, concurso para o Poder Judiciário. Ela foi lá, se inscreveu, estudou na vela, comprou uma apostila. Se não me engano, a apostila dessa senhora chamava-se Nancy Aragão. E tinha 2 anos. Ela estudou à luz de vela, porque o barraco que a gente morava não tinha luz. Passou em primeiro lugar. Levou um tempo para ser chamada, foi chamada. Quando ela chegou e apresentou os documentos dela, não aceitaram. Mas por quê? A senhora tem 40 anos, ou mais, tinha mais de 40 anos. Não pode tomar posse. O serviço público só aceitava, na época, até 35 anos. Aí apareceu uma alma bendita. Ô, minha senhora, vem cá. Ela começou a chorar. Vai lá no estado do Rio, porque aqui era Distrito Federal, depois virou o estado da Guanabara, para ser Rio de Janeiro hoje. Aí, o estado do Rio era outro estado. Vai lá no estado do Rio, tirou a certidão com a data que a senhora quiser. Ela era de 1909, foi, se não me engano, em Nova Iguaçu, em Lopes, ou São João de Meriti, não sei, tirou uma certidão como se ela nascesse em 1919. Ficou mais jovem, até 10 anos. E tomou posse, trabalhou até se aposentar e faleceu. E era uma excelente funcionária, cheia de medalhas de honra, de prêmio pelo serviço dela. Então não existia documento. Eu tenho até uma certa desconfiança que o nome do seu Chico não era Francisco.
Como ele foi o grande parceiro do seu Manel, o seu Manel botou o nome dele de Francisco, ele tirou uma certidão aqui no Rio de Francisco, porque ele era baiano, meu conterrâneo, e eu fui defender esse sítio que ele tinha na justiça, peguei os documentos dele e falei, ué, carioca? Mas o senhor quer? Não, foi uma certidão que eu tirei aqui. Ele era carioca, então eles tiraram. Então o seu Manel não era de 1903, coisa nenhuma. Aí eles ficam inventando. Então eu achei que o seu Manel precisava ter uma biografia mais próxima da realidade. Então ele já tinha me preparado como? Vai lá conhecer João Caetano, vai conhecer Nonô, vai conhecer professor Arlindo, a turma da antiga, tudo o que tinha menos idade era do seu Chico, que era mais velho que o seu Manel, 1 ano até. E eles me contaram. Então ninguém sabe por quê? Porque o seu Manel era um iluminado, um missionário, um porta-voz do mundo racional. Essa classe de ser é tão poderosa que quando a personalidade dela é preparada, eles não vão chegar junto com a personalidade, não. Para que ela vai dar... Já pensou a mamãe do velho passando talquinho no bumbum dele, dando lavado? Não! O missionário aparece, e já aparece pronto, como ele apareceu já rapaz e conheceu seu Chico, na Bahia. Já rapaz, lutador de capoeira, foi chamado para derrotar seu Chico, mas não lutaram. Aí vieram para o Rio e aqui fizeram uma grande amizade. Então, eu precisava, inclusive, conversando com ele uma vez, a gente estava conversando, ele falou sobre calorô, leu ainda agora, sobre a gripe espanhola. Ele pegou essa gripe espanhola, a gripe espanhola foi na época da Primeira Guerra Mundial, 1917. Se o seu Manel tivesse nascido em 1903, ele teria 14 anos. E eu sabia, por ele já ter me contado, todo mundo em Belfort Roxo sabia, que ele, em 1917, ele era guarda-freio da Central no Brasil. Guarda-freio era aquele funcionário que vinha em cima do trem, com aquela roda de ferro. Quando o maquinista, que não existia o trem elétrico, era tudo Maria Fumaça, dava o sinal que ia parar e ele começava a rodar aquilo para ir travando a roda do trem. Era um no início, outro no fim. Então o parceiro dele era o professor Arlindo. Aí o velho contou, poxa, eu peguei a espanhola, quase morri. Eu, Chico, o Arlindo, pegamos a gripe espanhola. Nós não morremos porque eles lá em cima vieram cuidar da gente. Aí eu olhei para ele, sempre fui curioso. Falei, meu velho, o senhor agora me deixou uma dúvida. Ele, que dúvida? O senhor em 1917 pegou a espanhola? Ele, peguei. O senhor sendo de 1903, em 1917 o senhor teria 14 anos. Como é que o senhor conseguiu trabalhar na rede ferroviária quando menor era proibido trabalhar? E uma função que tinha que ser homem forte para travar o trem. O senhor com 14 anos, se o senhor é de 1903, ele olhou para mim e disse assim, te mete com a tua vida que não está muito boa, deixa a vida dos outros para lá. Quer dizer, cortou, mas ninguém percebeu isso. Ninguém percebeu isso. As pessoas não percebiam as parábolas do velho, as metáforas dele. Outro, até eu estava conversando, não sei se foi com um desses dois aqui, com relação ao som universal. Um dia eu chego lá em Belfort Roxo, estou velho sentado lá com o pessoal, uma roda conversando, e eu cheguei com um amigo famoso, um radialista famoso, que já tinha lido o Orelhão, que naquela época tinha saído o 16º volume da obra. Eu já tinha lido o Orelhão 400 vezes, e eu discutia muito com ele sobre o Sol universal e sobre essa estrela de Quinta Grandeira. Ele chegou lá, a gente conversando, então ele aí vira para o seu Manel, tinha umas 50 pessoas em roda. Ele sentava, fazia uma roda e ficava conversando.
Não era escondidinho na sala, um atrás do outro, não. Seu Manuel, tem gente aqui dentro que diz que o sol formado pelas virtudes não é esse que brilha de dia, é um outro. Aí o velho virou e falou assim, quem falou uma besteira dessa? Olha o velho, besteira. O cara sabia que era eu falei pro velho, Edgar, você é muito burro. Todo mundo riu de mim. Porque era mim. Aí o velho começou, você não viu no primeiro volume? Por desobediência, começaram a descer, perderam virtude, a virtude virou um ponto luminoso, depois virou uma bola de fogo, aqueceu, virou um brasão, virou sol. Falei, então, velho, ele estava além da planície. Se ele aqueceu a planície, ele está sobre a planície, não sobre a planície. Aí o velho desconversava. Você é burro demais, todo mundo riu. O velho fez isso umas 10 vezes comigo, e todo mundo riu de mim. Ele chegou para mim e disse assim, olha aí, Edgar, você está em falta. Eu falei, eu em falta? Ele falou, você não está indo de porta em porta fazendo propaganda Do livro. de porta em porta, que era bater papo. Eu não estava indo mesmo, não, porque eu tinha vergonha de bater. Eu levei toda a portada na cara. Chegar lá, bateu, o cara abriu a porta e disse assim, tem ninguém não, pá, com o portão na minha cara. Eu tinha vergonha. Agora você está em falta de não estar fazendo essas propagandas. Porque antes era distribuir prospecto, a gente não falava com ninguém, eu distribuía e eu ia. Aí eu falei, ainda bem, meu velho, que eu não estou indo. Como o senhor acabou de dizer, eu sou muito burro, eu tenho que voltar para o primeiro volume. Então eu vou aprender para não ir para a porta dos outros e falar bobagem. Passar vergonha. Para ele falar bobagem na porta dos outros. Então eu vou estudar mais. Aí ele virou e falou assim, tu está sendo burro agora. Aí todo mundo riu de mim. O que o velho falou? Cara, tu está certo, mas ele não pode saber, eles têm que descobrir por ele mesmo. Então, é essas coisas que o velho tinha, a gente tinha que estar ligado nele, observando que ele soltava. Eu uma vez me resolvi abandonar ele, sair da casa dele, quando cheguei no portão ele gritou, Edgar, coco que cai do coqueiro, cabe o coco, tchau. Eu fui embora. Aí fui andando, coco cai do coqueiro, cabe o coco, coco cai do coqueiro, cabe o coco, aquilo na cabeça. Quando cheguei na esquina da rola, eu voltei. Foi assim, eu, sendo um coco, caí do coqueiro, que é aqui, eu vou me esborrachar no chão. Então eu voltei para a casa dele, eu não ia voltar mais, voltei na mesma hora. Quer saber, entender. Então eu resolvi botar todo esse conhecimento no papel. Eu tenho 4 horas de fitas gravadas com o velho, que o velho conversou comigo coisas que eu nunca vi ele conversar com ninguém. Muitas eu vou botar no papel. Tem conversa de seu Manuel, a parte homem dele, ele mostrando para mim que ele era um homem. Que ele fumava, tomava cachaça, saía na porrada, brigava, jogava coelho, tocava violão, tinha mulher, tem 8 filhos aqui, 8 ali. Era um homem, uma personalidade. Teve vários empregos, né? Foi freio do trem, foi carvoeiro, foi plantador de laranja, foi tocador de violão lá, foi passando. E gente, essas incríveis coincidências, que não são coincidências para ser só coincidência, onde ele teve a primeira carvoaria dele, eu tive o meu primeiro escritório, que foi na estrada do Portela, 99. E antes da Lolo até continuar a ler, deixa eu só fazer um adendo aqui para vocês, que é o seguinte: a cultura racional é tão impressionante, e o senhor Manuel, que vivia ela, ensinava ela 24 horas por dia, o Edgar, ele contou uma coisinha que eu vou dar só uma pitadinha, porque se vocês quiserem saber a história toda, vocês vão vir perguntar para ele. Aconteceu uma situação que um sujeito foi perguntar para o senhor Manuel se ele podia fazer uma faculdade. Aí o senhor Manuel falou assim, para que você vai estudar conhecimento de bicho? Perder tempo? Perder tempo. Vai estudar a cultura racional. E aí uma pessoa falou assim, ué, seu Manuel, o Edgar está fazendo a 2ª faculdade, você não fala nada? Deixa o Edgar em paz. Porque para o Edgar... O saber não ocupa lugar. Para o Edgar, o Manuel já tinha falado, o bicho respeita quem tem um anel. Bota o anel no dedo. Bota o anel no dedo. Gente, estudar qualquer outra coisa
que não seja a cultura racional vai engrandecer a cultura racional. Porque o saber não ocupa espaço. Saber não ocupa espaço. E todo o saber humano, completando o que você está falando, já existe no ser humano desde quando ele nasce. Toda essa tecnologia que você vê hoje, todo esse saber que os cientistas apresentam, que os professores, os catedráticos, os mestres apresentam, já está no homem desde quando ele nasce. Sabe por quê? Porque o bebê, quando nasce, ele nasce com a glândula pineal funcionando. Ele tem um senso de tudo perfeito, que vai sendo atrofiado conforme as ruínas da matéria vai tomando conta do homem. Quanto ele cresce, ele vai absorvendo. Então, quanto mais você lê, mais você desenvolve o que está dentro de você mais. E vai enriquecer mais a cultura racional. Vai te dar mais forma. Mais... Então, tem gente que é tão pequeno, infelizmente, que é mais fácil rezar no livro do que estudar no livro. Não, Lulu? Mas já vamos deixar a Lulu. Vamos ver o que ela me pegou agora. Mais um trecho, dando continuidade aí essas manifestações, né, espirituais que começaram a se manifestar, né, para o seu Manuel, que era tão católico, e ele não tinha contato com o espiritismo, né, ele devoto de São Francisco de Assis. Então ele começou a acontecer aquelas coisas, né, do ser vir passar por cima dele ficar tomado por uma força que o paralisava, não deixava ele tocar música, nenhuma sequer uma nota. Caía duro no chão. Entendeu? Então isso já... Agora imagina um homem grandão daquele cair no chão. Caía com violão sem poder tocar e bum no chão. Aí o que aconteceu, né? A gente parou aqui, né? Todos têm tudo acontece como tem que acontecer, né? É a lei. Então o velho sempre adorou os seus filhos, seja ele do primeiro ou do segundo casamento. Era um pai preocupado e amantíssimo, embora muitos não entendiam a missão dele e achavam que ele não gostava dos filhos. Mas eu sentia nas conversas e nos olhares que ele dava para os filhos a preocupação com todos, com mais intensidade com os que estavam longe, sempre mandando eu visitá-los para saber como estavam. Enfim, só os linguarudos e que não conheciam o velho como uns que falam asneiras hoje em dia na internet, é que não conhecendo o velho, pensavam que ele ignorava seus filhos e seus netos. Lê do engano. Assim sendo, como todo pai que ama seus filhos, como sempre foi o velho, a melhor forma que eles têm para despertar alguma pessoa é atacando seus filhos. E assim fizeram com a sua filha mais velha, Dona Rosa, que no momento contava com apenas 5 anos de idade. Repentinamente, a menina Rosa começou a sentir fortes dores no ouvido e depois na cabeça. E o velho correu todos os hospitais do Rio de Janeiro, consultou inúmeros médicos. O dinheiro do seu trabalho quase não dava para mais nada, a não ser gastar com remédios e consultas médicas para a filha. E nada da menina melhorava. Pelo contrário, piorava, pois à noite, quando ia deitar, a menina começava a gritar, dizendo que tinha uma barata andando dentro da sua cabeça. O velho não sabia mais o que fazer. Um dia, vejo como as autoridades, agem. Uma vizinha se dirige para a Dona Francisca e a alerta, dizendo que o problema da filha dela era espiritual e que ela deveria levar a garota ao centro do Zé Baiano, localizado lá próximo, em Jacarepaguá mesmo. Dona Francisca falou com o velho e a reação dele foi de imediata de desaprovação. Não aceitava espiritismo de modo algum. Ele era católico, fervoroso, apostólico e romano. Não deixaria, em hipótese alguma, levar sua filha a um centro espírita. Mas a insistência de Dona Francisca, também sofrendo com a situação da filha, acabou demovendo o velho e ele lhe disse: vai você, se quiser levar, leva, eu não vou.
E Dona Francisca começou a levar a filha ao centro do Zé Baiano. Na segunda ou terceira ida ao centro, o Zé Baiano lhe chamou e a avisou que precisava que o pai da menina fosse até o centro. Aí foi o caos. O velho resistiu demais, disse que não ia e pronto. Dona Francisca insistindo e o velho negando. Mas como água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, a Dona Francisca conseguiu dobrar o velho, até porque era a saúde da sua filha que estava piorando e que estava em jogo. E como o amor que ele tinha pelos filhos era superior até à sua convicção religiosa, o velho cedeu e foi ao centro do Zé Baiano. Amigos, conheci todos os filhos do velho e acho que fui amigo de todos, pelo menos da minha parte. O Atílio, parceiro de farras, era muitíssimo parecido com o velho. A Tininha também tem muitas coisas do velho, até pouco mais do que a Argélia e a Albanéia, que puxaram um pouco mais para a mãe, Dona Yolanda. O Lilito, andando e gesticulando, é o próprio velho, principalmente de costas. A Doralice e a Dalva também, muito parecidas com ele, mas a Dona Rosa era a cópia xerox do velho, em tudo. A única diferença era que ela era mulher e ele homem. Fora isso, eram a mesma pessoa, altura, o rosto inteiro, nariz, boca, olhos e olhar, andar, modo de falar, modos de se dirigir às pessoas, trejeitos, gestos, enfim, a mais parecida em tudo com o velho. E prosseguindo, o velho vai ao centro do Zé Baiano levar a filha Rosa. Dona Rosa me contou que quando eles iam entrando no centro, um terreiro muito grande, com muitas pessoas, conforme o velho ia adentrando, segurando a mão da filha, as pessoas pelas quais ele passava iam caindo no chão incorporadas com entidades. Quando ele chegou frente a frente com o Zé Baiano, não tinha quase ninguém em pé no centro. Estavam praticamente todos no chão, sentados, ajoelhados, abaixados com incorporações. O Zé Baiano o recebeu e lhe disse que em uma semana a menina Rosa estaria curada, bastando para tanto que fizessem o que ele iria mandar fazer e que o velho fosse todos os dias com a filha ao centro. E assim aconteceu. O velho todos os dias levava a filha ao centro. 7 dias depois a Dona Rosa estava curada e nunca mais na vida sentiu aquelas coisas na cabeça. O velho então, com um gentleman como era, foi até o Zé Baiano agradecer a cura da filha. Quando então o Zé Baiano lhe confidenciou, dizendo-lhe que a filha dele não tinha nada. Ele sim, o velho, era que tinha que ficar no centro, pois o lugar dele era ali. E o mal que tinha cometido a sua filha era para levá-lo a conhecer o que ele ainda não conhecia. É muito interessante essa história. E ela continua, né? É muito interessante. Ainda continua. Porque foi quando, em razão dessa história, o Zé Baiano falou para o seu Manuel. O velho, quando agradeceu, o Zé Baiano falou, não tem que agradecer não, você tem que ficar aqui. E o velho passou. Foi quando o velho começou a ser espírita. Deixou de ser cristão, católico, para ser espírita. Com 3 ou 4 meses, se muito, não me lembro agora, o Zé Baiano chegou para o seu Manuel e disse assim, ô Manuel, você agora vai montar o seu centro. Eu montar meu centro? Ele falou, porque a tua força espiritual é tão grande que está atrapalhando o meu trabalho. Você tem que ter o seu centro, sua força é maior que a minha. Foi quando o velho criou a famosa TEFA, Tenda Espírita Francisco de Assis, lá no Meia, na Rua Lopes da Cruz, lá em cima, na Serra do Mateus. Isso foi na década de 20.
Ele começou, não foi na Tefa, não foi criada não, desculpa. Foi criada na rua Albano, em Jacarepaguá. E depois ele foi morar na rua Doutor Machado, para depois ir para o Meia. No Meia foi quando ele encerrou. Então o velho, na década de 20 e pouco, até 1935, ele foi espírita. Ele era espírita. Foi quando chegou em 35, uma luz apareceu para ele e disse: fecha a porta do centro, não atenda mais a ninguém, vamos entrar na era do fogo, a era de salve-se quem puder. Você vai escrever um livro para salvar a humanidade. E os que tiverem comigo, eu salvarei. Sabe o que o velho fez? Defumou o centro e a casa dele. Dia depois a luz apareceu. Igual o Nostradamus. Nostradamus também ficava fazendo o escaldapé, a luz aparecia e dizia as coisas para ele. O velho estava descansando, a luz vinha e dizia: Manel, fecha a porta do centro, não tem... E isso foi seguido às vezes. Um dia ele parou. Parou, falou assim: tá bom. Foi, sentou na mesa, começou a escrever. Na segunda linha ele falou: legal, não tinha mais assunto. Pegou o papel, joguei fora. Quem sou eu para escrever livro e salvar a humanidade? Jogou fora. Aí a luz apareceu e disse para ele: você não vai escrever o livro da sua cabeça de animal. Você vai ser um porta-voz. Você é nosso emissário. Você vai escrever o que você falar. Que você vai ser o transmissor, o porta-voz. Então forra a mesa de branco, bota flores brancas, uma vela branca, um copo com água e mande alguém escrever o que tu vai falar. Aí ele pegou a dona Maria, foi a primeira a receber a dona Maria sentou lá, fez o que ficou parado. Ficaram uns 5 minutos, os dois sentados, ele olhando para ela olhando para ele, nada, não falava nada. Aí de repente ele começou a falar: quem és tu? Que a ilusão é tanto incapaz de definir teu eu. Aí começou: sois um corpo de Deus. Inclusive, esse início é igual de Sócrates, há 2.500 anos. Que Sócrates mandou escrever no tempo de Delfos, na Grécia: conheça-te e conhecerás Deus e o universo. O racional chegou para o seu Manuel: quem és tu? Que a ilusão é tanto incapaz de definir teu eu. Já escreveram, o leitor já escreveu isso errado. Ele bota: quem és tu? E não bota a interrogação. Aí bota: que a ilusão é tanta que és incapaz, um que és que não existe. Entendeu? Então já modificaram. Mas é a mesma coisa. Então dali, em 35, começou a obra. Quando chegou em 39, ele foi preso, abandonou aquilo tudo lá, tacaram fogo nas obras-primas que já estavam prontas, já tinha os 21 volumes prontos. O velho tinha editado 8, mas não tinha ainda dinheiro para editar os outros 13. A polícia tacou fogo no rio e o seu Chico conseguiu, da fogueira, salvar 4 livros, que são esses 4 que estão por aí. E o velho aí foi para Belford Roxo, começou a vida nova dele lá. Aí foi quando editou o amarelão, o fininho, o amarelo e o amarelão. E em 70 ele lançou a obra, o primeiro volume. Então foi uma vida dura, árdua e magnífica. Porque você olhava aquele homem, e tem mais, tinha que saber conhecer quem era ele, quem estava com ele, porque o seu Manuel de Belford Roxo era um homem que eu não vi no seu Manuel do Retiro. O seu Manuel no Retiro era aquele sábio maior, aquele mais velho, mais ponderado, mais tranquilo. O Manuel de Belford Roxo era ativo, dava bronca, reclamava, exigia. Então, nuances que tem que ser atentamente percebido para poder conhecer o que eles vão falar. Minha gente, nós já estamos a 1h30, ocupando o tempo de vocês, mas eu não podia deixar passar em branco essa oportunidade de ter aqui com os amigos, meus amigos legal, do peito que vieram aqui para cuidar de mim. Fique emocionado, não. Fique emocionado. A gente faz isso com prazer. Obrigado prazer. a todos. Agora vocês podem se despedir aí dos amigos.
Eu agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui, muito feliz. Aprendendo muito, né? Porque a gente aprende muito com o Edgar, nas falas dele, nas coisas que ele nos diz, das passagens do seu Manuel, mesmo no próprio desenvolvimento dele. Ele tem uma cabeça brilhante, o Edgar tem uma cabeça brilhante. E o professor Boccaro, que personalidade maravilhosa, que ser humano, né? Francisco, digno de um Francisco, maravilhoso. E um sábio também, e tem um amor muito grande pelo conhecimento racional. E é isso que a gente quer, né? Que essa geração brilhe, que todos nós, estudantes, alcancem esse brilho, com amor no coração, de levar a cultura racional, e que é grandiosa, e ela vai dominar o mundo, a cultura racional. E a verdade, ela é uma só. Um abraço a todos. E eu vou despedir, então, mais uma vez, gente, retificando. Não percam a oportunidade de querer saber mais sobre o livro em todas as nuances. Igual o Edgar falou aqui da história do seu Manuel um pouquinho, contou pra gente muitas coisas, a Lolo leu ali um pouquinho. Pensem em vocês, hoje, nesse instante que a gente encerra esse vídeo. O que você está fazendo na sua vida neste momento de irracional? Se repentinamente, tá? Se isso fosse possível, todos nós fôssemos transformados em representantes do mundo racional, aparelhos racionais, né? Como seria, o que seria mudado no nosso comportamento, na nossa vida? E vejam se vocês estão caminhando para essa melhora, para essa mudança. Porque aí vocês vão ter certeza que vocês estão evoluindo. Atenção em si mesmo. Atenção, né? Em si mesmo. Tá bom? Abraço para todos. E até Um a abraço próxima. e até a próxima. E esse vídeo vai ser um registro histórico para a minha vida e para a vida dos meus descendentes. Um abraço a todos. Estudem, não rezem, estudem, que vocês vão ganhar. Tá certo. Um abraço. Um abraço.